Quando encontrei meu marido de 22 anos nu, na banheira da nossa casa com nossa vizinha Patrícia, e ele gritou: "Você não vai fazer nada!" Ele não imaginava que enquanto ele estava ali pelado se explicando, eu já tinha ligado para o marido dela, para o síndico do prédio, para a mãe dele, para o chefe da empresa onde ele trabalhava, para a nossa contadora, para a nossa advogada. Meu nome é Marina Silva, tenho 45 anos, sou administradora de empresas formada pela PUC com MBA em gestão financeira. E esta é a história de como meu próprio marido me subestimou tanto que achou que eu era burra demais para descobrir que ele estava sistematicamente destruindo nossa vida há mais de 5 anos. Durante todos esses 22 anos de casamento, acreditei que éramos parceiros de verdade, sócios na vida e nos negócios. Construímos juntos uma empresa de consultoria empresarial que faturava 80 mil reais por mês. Compramos nossa casa própria de 180 metros quadrados no melhor bairro de Alphaville. Criamos nossos 2 filhos, Lucas, de 16 anos, e Sofia, de 14 anos, pensando que estávamos construindo um futuro sólido e próspero para nossa família. Como esposa dedicada, sempre confiei completamente nele. Acreditava sinceramente que nosso casamento era um exemplo real para nossos filhos e para nossos amigos, que éramos um casal maduro que tinha superado todas as dificuldades da vida a dois com diálogo e cumplicidade. Dividíamos absolutamente tudo: contas bancárias, decisões importantes, sonhos profissionais, responsabilidades familiares. Ou, pelo menos, era isso que eu ingenuamente pensava. Durante 22 longos anos, me dediquei integralmente à nossa relação. Abri mão de oportunidades de carreira para apoiar os sonhos dele. Cuidei meticulosamente da casa, dos filhos, da empresa, sempre colocando a família em primeiro lugar, sempre priorizando o bem-estar de todos em detrimento dos meus próprios desejos e ambições. Renato parecia realmente o homem perfeito quando nos conhecemos naquela festa de formatura da Faculdade de Administração em dezembro de 1999. Eu tinha apenas 23 anos. Ele tinha 27. Era alto, moreno, inteligente, extremamente ambicioso e aparentemente carinhoso. Usava um terno cinza que destacava seus olhos verdes, tinha um sorriso cativante e uma forma de falar que me impressionava. Dizia com convicção que queria construir uma família sólida e tradicional, ter filhos para educar com valores, crescer profissionalmente ao meu lado como parceiros de vida. Nos casamos 2 anos depois, em março de 2001, numa cerimônia linda com 200 convidados na Igreja do Perpétuo Socorro, seguida de uma festa luxuosa num buffet de 5 estrelas. Nossa lua de mel foi na Europa durante 3 semanas. Ele fez absoluta questão de me levar aos melhores restaurantes de Paris, Roma e Madrid, nos hotéis mais luxuosos que nosso dinheiro permitia. Pensei realmente que tinha encontrado o homem da minha vida, minha alma gêmea. Os primeiros 5 anos de casamento foram genuinamente maravilhosos e realizadores. Compramos nosso primeiro apartamento de 2 quartos em 2002, eu engravidei do Lucas em 2003 e montamos nossa empresa de consultoria empresarial em 2004. Renato era um parceiro completamente presente e participativo, um pai carinhoso e responsável. Trabalhávamos juntos durante todo o dia na empresa e chegávamos em casa juntos para cuidar do bebê, dividir as responsabilidades domésticas, planejar nosso futuro. Quando Sofia nasceu em 2005, 2 anos depois do Lucas, eu me sentia absolutamente completa e realizada como mulher. Tínhamos uma família linda e unida, uma empresa próspera e em crescimento, uma vida confortável e estável. Eu realmente acreditava de coração que tínhamos um casamento sólido e inabalável, baseado no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na confiança absoluta. Nossa rotina diária era extremamente organizada e aparentemente harmoniosa. Acordávamos sempre às 6h30 da manhã. Tomávamos café da manhã em família, levávamos as crianças para a escola, trabalhávamos juntos na empresa das 8h às 18h. Ele cuidava da parte comercial e das vendas. Eu gerenciava meticulosamente as finanças, a administração e os recursos humanos. Em casa, dividíamos conscienciosamente as tarefas domésticas e o cuidado com as crianças.
viajávamos em família nas férias de janeiro e julho, jantávamos juntos todas as noites às 19h30, conversávamos sobre tudo: trabalho, filhos, sonhos, planos futuros. Eu me orgulhava genuinamente do nosso relacionamento, falava para todas as minhas amigas que tínhamos uma parceria de verdade, um casamento baseado na igualdade e no companheirismo. Se você é casada e já se sentiu orgulhosa do seu casamento, deixa o like porque você vai entender minha dor. Durante todos esses anos, construímos juntos um patrimônio considerável. Nossa empresa cresceu consistentemente e chegou a ter 12 funcionários. Compramos nossa casa atual em 2015, uma residência de 180 metros quadrados, avaliada em R$ 850 mil. Tínhamos 2 carros, um SUV para a família e um sedã para o trabalho. Mantínhamos uma reserva de emergência de R$ 200 mil, planos de previdência privada para os 4, e eu havia herdado R$ 280 mil da minha mãe em 2018, que foi integralmente investido na nossa conta conjunta. Nossa vida financeira era próspera e estável, ou pelo menos era isso que eu acreditava piamente. Eu realmente me considerava uma mulher sortuda e abençoada. Tinha um marido aparentemente fiel e trabalhador, 2 filhos saudáveis e inteligentes, uma empresa próspera, uma casa bonita, estabilidade financeira. Nas reuniões de pais na escola, eu e Renato éramos vistos como o casal perfeito. Nos churrascos com amigos, todos comentavam como tínhamos um relacionamento invejável. Eu acreditava sinceramente que éramos um exemplo de como um casamento maduro deveria funcionar. Com parceria, cumplicidade, objetivos compartilhados e muito amor. O que eu jamais imaginei é que durante os últimos 5 anos, enquanto eu vivia essa ilusão de felicidade conjugal, Renato estava construindo uma vida paralela complexa e elaborada. Enquanto eu me dedicava integralmente à nossa família e à nossa empresa, ele estava sistematicamente me traindo com múltiplas mulheres e desviando nosso dinheiro para sustentar essas relações. Enquanto eu confiava cegamente nele e o defendia quando amigas sugeriam que algo estava estranho, ele estava me humilhando e me roubando na minha própria cara. A manipulação foi tão sutil e gradual que eu nem percebi quando minha autoestima começou a ser destruída sistematicamente. Durante anos, ele me convenceu de que eu era sortuda por ter um marido tão paciente e compreensivo, que outras mulheres não teriam a sorte de encontrar um homem que as aguentasse com tantos defeitos como eu tinha. Essa destruição psicológica foi tão eficaz que eu realmente acreditava que não merecia coisa melhor, que deveria ser grata por ter alguém que me amava apesar de tudo. O que fiz depois de flagrar meu marido nu com a vizinha naquela banheira, ele nunca imaginou que sua esposa dedicada, submissa e aparentemente controlável era capaz de executar. Durante todos esses anos, ele me viu como uma mulher completamente previsível e manipulável que jamais questionaria sua autoridade ou descobriria suas mentiras elaboradas. Ele achava que eu era fraca demais para reagir com força, inteligente demais para criar problemas desnecessários e apaixonada demais para abandoná-lo mesmo descobrindo traições. Como ele estava profundamente enganado sobre quem eu realmente era por baixo daquela fachada de esposa perfeita. No começo do nosso casamento, Renato realmente era extremamente atencioso, carinhoso e romântico. Parecia genuinamente o homem perfeito, o marido dos sonhos que toda mulher deseja encontrar. Me trazia flores amarelas, minhas favoritas, todos os sextas-feiras sem nenhum motivo especial. Me elogiava constantemente, dizendo que eu era a mulher mais inteligente e bonita que ele conhecia na vida. Me levava para jantares românticos em restaurantes sofisticados, planejava surpresas carinhosas como finais de semana em pousadas românticas. Eu realmente me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter encontrado um homem tão atencioso e dedicado. Minhas amigas solteiras morriam de inveja do meu casamento, diziam que eu havia ganhado na loteria do amor. Mas, retrospectivamente, percebo que aos poucos essa versão encantadora e sedutora foi sendo estrategicamente substituída por algo completamente diferente e sinistro. Os primeiros sinais de controle psicológico começaram de forma extremamente sutil e aparentemente inofensiva,
de uma maneira que qualquer mulher apaixonada interpretaria como cuidado e proteção. Primeiro, ele começou querendo saber onde eu estava a absolutamente todo momento do dia. Marina, onde você está agora? Com quem você está? Que horas você volta? Ligava no meu celular 5, 6 vezes por dia perguntando da minha localização. Dizia que era por preocupação excessiva, que me amava tanto que ficava ansioso e preocupado quando não sabia como eu estava ou se estava tudo bem comigo. Inicialmente, confesso que achei até romântico essa atenção constante. Que mulher não gosta de se sentir amada e desejada? Depois, ele começou sutilmente a opinar sobre minhas roupas, sugerindo com delicadeza que algumas peças eram muito chamativas ou inadequadas para uma mulher comprometida. Amor, essa blusa não está um pouco decotada demais? Essa saia não está muito curta para uma reunião de trabalho? Você não acha que esse vestido está muito justo? Novamente, ele justificava essas observações dizendo que era proteção masculina, que não queria que outros homens me olhassem de forma inadequada ou desrespeitosa. Que ele me amava demais para compartilhar minha beleza com outros. Gradativamente, meu guarda-roupa foi ficando mais conservador, mais comportado, mais adequado aos padrões dele de como uma esposa deveria se vestir. Gradativamente e de forma muito calculada, fui perdendo completamente o contato com minhas amigas de solteira. Eles sempre encontravam uma desculpa aparentemente válida para que eu não saísse com elas. Marina, você não acha que a Fernanda tem má influência sobre você? A Cláudia não para de falar mal de casamento. Isso não faz bem para a nossa relação. Dizia que mulheres solteiras não entendiam o verdadeiro compromisso que era o casamento, que elas ficavam enchendo minha cabeça com bobagens sobre liberdade e independência. Quando minhas amigas ligavam para marcar um happy hour ou uma sessão de cinema, ele fazia uma cara de desagrado evidente. Quando eu insistia e marcava encontros, ele sempre arrumava algum problema urgente na empresa que precisava da minha ajuda imediata. Amor, apareceu um cliente importante. Você pode cancelar essa saída? Surgiu uma emergência aqui. Você não pode me ajudar? Aos poucos, minha vida social se resumiu completamente a ele, aos nossos filhos e à nossa empresa. Minha família também gradualmente virou um problema na visão distorcida dele. Ele começou a semear intrigas e desconfortos, dizendo que meus pais se metiam demais na nossa vida privada, que minha irmã mais nova tinha inveja do nosso casamento bem-sucedido, que meu irmão mais velho não me respeitava como mulher adulta. Começou a criar conflitos completamente desnecessários durante os almoços de domingo na casa dos meus pais. Chegava sempre 30 minutos atrasado, reclamava sutilmente da comida da minha mãe, fazia comentários sarcásticos sobre assuntos que meu pai comentava. Seu pai sempre tem uma opinião formada sobre tudo, né? Sua mãe cozinha muito bem, mas acho que ela usa sal demais. Eventualmente, nossas visitas à minha família foram se tornando cada vez mais raras, tensas e desconfortáveis para todos os envolvidos. O controle financeiro foi gradual, estratégico e extremamente bem planejado. No início do nosso casamento, ele assumiu todas as contas da casa, dizendo carinhosamente que queria me poupar do estresse e da preocupação. Marina, você já trabalha tanto na empresa e cuida tão bem das crianças, deixa que eu cuido dessa parte chata das finanças domésticas, dizia com aparente generosidade. Depois, sugeriu logicamente que todas as contas bancárias ficassem concentradas em seu nome para simplificar a organização financeira da família. Gradativamente, fui perdendo completamente o acesso às informações financeiras da nossa própria família. Ele dizia com autoridade que eu não entendia adequadamente de investimentos complexos, que ele tinha muito mais experiência prática com bancos e mercado financeiro, que eu deveria focar no que sabia fazer melhor: cuidar da casa e dos filhos. Durante todos esses anos de manipulação, trabalhei dedicadamente e ganhei exatos 4.200 erroles por mês como administradora na nossa própria empresa, valor que eu mesmo havia estabelecido como salário justo.
Quando minha mãe faleceu de câncer em 2018, herdei exatos 280 mil dólares da venda da casa onde ela morava há 30 anos. Esse dinheiro foi depositado diretamente na nossa conta conjunta, mas eu nunca mais consegui ter acesso aos extratos bancários ou relatórios de investimento. Renato dizia com segurança que estava investindo estrategicamente tudo aquele valor para garantir nosso futuro financeiro e a educação superior dos nossos filhos, que eu não precisava me preocupar nem me estressar com esses detalhes técnicos complexos. A manipulação psicológica era absolutamente constante e psicologicamente devastadora. Ele me fazia acreditar profundamente que eu era uma pessoa emocionalmente difícil de conviver, temperamental, que eu tinha muita sorte de ter encontrado alguém tão paciente que me aguentava com todos os meus defeitos de personalidade. Quando eu questionava alguma atitude dele ou expressava discordância sobre qualquer assunto, ele revirava os olhos teatralmente e dizia com tom condescendente: "Lá vem você com suas neuras de sempre, Marina." Me chamava de paranoica quando eu desconfiava de alguma situação estranha, de exagerada quando me incomodava com atitudes desrespeitosas dele, de dramática quando eu ficava chateada com comentários ácidos. As humilhações eram absolutamente diárias e sistemáticas, sempre na frente de outras pessoas para maximizar meu constrangimento. Na frente dos nossos próprios filhos, ele me chamava abertamente de incompetente. "Olha só, sua mãe não consegue nem fazer um café decente sem queimar", dizia rindo sarcasticamente. "A mamãe é muito distraída, né, crianças?" Na frente dos nossos amigos, durante jantares e churrascos, fazia piadas humilhantes sobre minha suposta burrice. "A Marina é ótima para cuidar da casa e das crianças, mas de negócios ela realmente não entende absolutamente nada", comentava provocativamente durante conversas sociais. Dizia publicamente que eu era uma carga financeira para ele, que sem a presença e orientação dele, eu não conseguiria nem me sustentar financeiramente, nem tomar decisões importantes. O gaslighting era definitivamente a arma psicológica mais cruel e eficaz que ele usava contra mim. Ele sistematicamente negava fatos e conversas que eu tinha absoluta certeza que haviam acontecido. "Marina, você está literalmente inventando essa história na sua cabeça", dizia com convicção quando eu questionava sobre conversas importantes que tínhamos tido no dia anterior. "Eu nunca disse isso que você está falando. Você deve ter sonhado." Me fazia questionar constantemente minha própria memória e minha sanidade mental. Chegou ao ponto psicologicamente extremo de eu começar a anotar detalhadamente conversas importantes no meu diário pessoal, porque estava duvidando completamente da minha própria percepção da realidade. Se você já passou por manipulação psicológica sistemática no casamento, comenta aí porque você vai entender exatamente o que estou relatando. Durante muitos anos, vivi completamente imersa nessa bolha tóxica e destrutiva, sem conseguir perceber claramente o padrão manipulativo. Achava sinceramente que os problemas do nosso casamento eram absolutamente normais e esperados, que todo relacionamento longo e maduro passava por fases naturalmente difíceis e desafiadoras. Minhas amigas estavam todas distantes por causa dele. Minha família parecia problemática na minha perspectiva distorcida, e eu estava cada vez mais dependente emocional e financeiramente da aprovação e presença dele. Era como viver num labirinto psicológico onde todas as saídas pareciam bloqueadas. Foi somente em 2022 que comecei lentamente a perceber que algo estava profunda e gravemente errado na nossa dinâmica conjugal. Nossa empresa começou a apresentar problemas financeiros completamente inexplicáveis e preocupantes. Renato dizia calmamente que era consequência da crise econômica nacional, que tínhamos infelizmente perdido alguns clientes importantes devido à recessão. Mas eu conhecia intimamente nossos números reais, nosso faturamento mensal, nossa carteira de clientes, e algo definitivamente não batia entre a realidade que eu observava e as explicações simplistas que ele me oferecia. Mas o que realmente me fez desabar emocionalmente e despertar para a realidade
foi quando descobri o conteúdo devastador do celular dele numa tarde de março de 2023, que mudou para sempre minha vida. Quando o celular dele tocou insistentemente na cozinha enquanto ele estava tomando seu banho relaxante habitual das 19h30, eu atendi automaticamente pensando que poderia ser algo extremamente urgente relacionado à nossa empresa ou alguma emergência grave envolvendo nossos filhos adolescentes. Era uma voz feminina extremamente melosa e íntima que eu absolutamente não reconheci, dizendo carinhosamente: "Oi, meu amor lindo e gostoso, você ainda vem hoje à noite no nosso apartamentinho? Estou te esperando aqui sem nada, só com aquela lingerie vermelha rendada que você comprou para mim na semana passada no shopping. Trouxe vinho e acendi as velas que você gosta." Quando percebi instantaneamente que aquela ligação definitivamente não era para mim, desliguei imediatamente o telefone com mãos trêmulas, mas aquela voz sensual e íntima e aquelas palavras explícitas ficaram ecoando obsessivamente na minha cabeça pelo resto daquele dia terrível. Meu amor lindo e gostoso. Nosso apartamentinho. Sem nada. Alguém estava chamando meu marido de 22 anos de meu amor lindo e gostoso e falando sobre lingerie vermelha que ele havia comprado para ela. Naquela noite absolutamente fatídica, quando Renato finalmente dormiu profundamente por volta das 23h15, abri cautelosamente o notebook prateado dele, que sempre ficava estrategicamente posicionado na mesa de vidro da sala de estar. Ele nunca havia colocado senha de proteção em nenhum aparelho eletrônico da casa. Sempre dizia, orgulhosamente, que entre nós não havia segredos íntimos nem desconfiança mútua, que éramos um casal maduro e transparente. O que descobri naquela tela iluminada me destruiu emocionalmente por dentro e mudou para sempre e irreversivelmente minha percepção sobre quem realmente era o homem com quem eu dividia a mesma cama há exatos 22 anos. Dezenas e dezenas de conversas explicitamente sexuais com mulheres completamente diferentes e desconhecidas para mim. Fotos íntimas, extremamente explícitas e vulgares, que elas enviavam constantemente para ele durante horário comercial. Conversas detalhadas e gráficas sobre encontros sexuais em hotéis luxuosos, motéis baratos, nossa própria casa. Presentes caríssimos comprados em lojas sofisticadas. Transferências bancárias gigantescas que eu absolutamente nunca havia visto ou autorizado em toda a minha vida. Era literalmente como descobrir que eu estava legalmente casada há mais de 2 décadas com um completo e total desconhecido. As evidências documentais eram absolutamente esmagadoras e juridicamente incontestáveis. Conversas explicitamente sexuais no WhatsApp, Telegram e Instagram com pelo menos 5 mulheres completamente diferentes, todas chamando ele carinhosamente de amor, meu príncipe maravilhoso, meu homem perfeito, papai gostoso. Fotos seminuas artisticamente provocantes e completamente nuas pornográficas que elas enviavam diariamente para ele durante o horário de trabalho. Vídeos íntimos de masturbação que eu jamais imaginei na minha pior pesadelo que existissem no celular do meu marido. Transferências bancárias semanais regulares de 3.000, 5.500, 8.200, 12.000 reais para mulheres que eu nunca tinha sequer ouvido mencionar na vida. Comprovantes detalhados de pagamento mensal de aluguel de um apartamento mobiliado que eu não fazia absolutamente nenhuma ideia que existia em nosso orçamento familiar. Presentes luxuosos e caríssimos comprados metodicamente com cartões de crédito corporativos. Joias de ouro branco, perfumes importados franceses, lingerie de marcas europeias exclusivas, viagens românticas para cidades paradisíacas que ele jamais havia me levado durante nosso casamento. Comecei imediatamente uma investigação pessoal silenciosa, meticulosa e completamente sigilosa. Durante 3 longos e agonizantes meses consecutivos de abril a junho de 2023, dediquei literalmente todas as minhas noites insones e todos os meus finais de semana inteiros a rastrear obsessivamente cada movimento financeiro suspeito do nosso dinheiro familiar suado.
Criei planilhas Excel extremamente detalhadas e organizadas, com datas precisas, valores exatos, nomes completos dos destinatários, finalidades das transações. Tirei metodicamente screenshots de absolutamente tudo que encontrava de comprometedor, criando pastas organizadas por assunto e cronologia. Descobri chocantemente a existência de pelo menos 4 contas bancárias secretas que ele havia aberto estrategicamente em 3 bancos diferentes e renomados, sem absolutamente nenhum conhecimento meu ou autorização legal minha. Investimentos milionários arriscados que ele havia feito unilateralmente, sem sequer me consultar sobre nossa estratégia familiar. Empréstimos bancários gigantescos e perigosos, contraídos irresponsavelmente, usando nossa empresa próspera como garantia real, sem que eu jamais tivesse assinado qualquer documento. Eram exatos R$ 485.750 que haviam sido sistematicamente e criminosamente desviados da nossa conta poupança conjunta ao longo dos últimos 5 anos consecutivos. A extensão real e devastadora da traição conjugal era absolutamente apavorante e psicologicamente humilhante. Descobri metodicamente, através das conversas íntimas salvas, que ele não mantinha apenas 3 relacionamentos extraconjugais paralelos. Como eu ingenuamente pensava inicialmente, ele mantinha simultaneamente e ativamente 5 relacionamentos amorosos paralelos complexos, elaborados e custosos financeiramente. Patrícia Santos Oliveira, nossa vizinha amiga do apartamento 702, casada há exatos 15 anos com o engenheiro civil Carlos Roberto, mãe de 2 filhos pequenos. Juliana Ferreira Lima, secretária administrativa experiente de um cliente corporativo importante e influente da nossa empresa de consultoria. Carla Mendes Rodrigues, uma estudante universitária ambiciosa de administração de apenas 28 anos, que ele sustentava integralmente e luxuosamente num apartamento de 2 quartos alugado no centro movimentado da cidade. Renata Lima Santos, uma divorciada bem-sucedida de 38 anos que ele conheceu romântica e estrategicamente num aplicativo popular de relacionamentos amorosos. E Simone Oliveira Costa, uma viúva financeiramente independente de 42 anos que ele havia cuidadosamente convencido que era completamente solteiro e disponível, e que pretendia oficialmente se casar legalmente com ela num futuro próximo. A cumplicidade descarada e a hipocrisia social revoltante de terceiros conhecidos me revoltaram ainda mais profundamente do que a própria traição conjugal devastadora. Nossa vizinha, querida Patrícia, sabia perfeitamente e conscientemente que ele era legalmente casado há exatos 22 anos, conhecia pessoalmente e intimamente nossos 2 filhos adolescentes por nome, cumprimentava cordialmente e hipocritamente toda a nossa família nuclear no elevador social do prédio residencial diariamente. A secretária confiável, Juliana, havia estado fisicamente na nossa casa familiar pelo menos 10 vezes registradas para reuniões profissionais importantes de trabalho, sorria candidamente e falsamente para mim enquanto secretamente e paralelamente mantinha um relacionamento sexual ativo e constante com meu marido dedicado. Até alguns amigos íntimos e próximos do casal que conhecíamos há mais de uma década sabiam completamente da situação extraconjugal e deliberadamente, conscientemente e covardemente nunca me contaram absolutamente nada relevante, preferindo claramente me deixar vivendo ingenuamente naquela humilhação pública devastadora. Senti uma fúria psicológica incontrolável que jamais havia experimentado intensamente em toda a minha vida adulta responsável. Era uma mistura psicologicamente tóxica e destrutiva de humilhação profunda e dolorosa, raiva incontrolável e selvagem, decepção emocional devastadora e ódio puro e concentrado. Pensei obsessivamente e repetitivamente em todos os anos extremamente preciosos da minha juventude que havia tragicamente desperdicei sendo uma esposa absolutamente fiel,
dedicada integralmente e perdidamente apaixonada, enquanto ele me traía descarada e sistematicamente na minha própria cara inocente. Pensei dolorosamente em todas as inúmeras vezes sociais que havia orgulhosamente e publicamente defendido a aparente solidez e maturidade do nosso casamento exemplar para amigas íntimas que sutilmente e diplomaticamente sugeriam que algo parecia estranhamente suspeito no comportamento recente dele. Pensei revoltadamente em todo o dinheiro honestamente suado e economizado que ele havia literal e criminosamente roubado descaradamente da nossa família trabalhadora para sustentar luxuosa e irresponsavelmente suas 5 amantes paralelas e exigentes. As estratégias psicológicas elaboradas dele eram calculadamente cruéis, extremamente bem planejadas e psicopaticamente executadas. Descobri documentalmente que ele usava sistemática e criminosamente meu nome civil completo e meu CPF pessoal em contratos bancários oficiais para conseguir crédito bancário gigantesco e arriscado que eu absolutamente desconhecia por completo. Falsificou meticulosa e artisticamente minha assinatura oficial reconhecida em pelo menos 15 documentos bancários extremamente importantes e legais. Criou histórias extremamente detalhadas, convincentes e elaboradas sobre viagens profissionais de trabalho que na verdade eram encontros românticos prolongados e luxuosos com as amantes selecionadas em hotéis 5 estrelas caríssimos em cidades turísticas paradisíacas. Chegou ao ponto absolutamente psicopático de marcar consultas médicas especializadas completamente falsas e inexistentes para justificar convincentemente suas ausências prolongadas e suspeitas durante finais de semana familiares e feriados importantes. A rede complexa e intrincada de mentiras elaboradas era absolutamente bem estruturada, profissionalmente organizada e operava silenciosamente há pelo menos 5 anos consecutivos sem que eu jamais suspeitasse minimamente. Ele mantinha estrategicamente 3 agendas telefônicas digitais completamente separadas e independentes no celular pessoal: família, trabalho e diversão. Possuía secretamente pelo menos 4 cartões de crédito diferentes de bancos renomados e respeitados que eu não fazia absolutamente nenhuma ideia que existiam em seu nome. Recebia cuidadosamente toda a correspondência bancária potencialmente comprometedora e incriminadora exclusivamente no endereço comercial oficial da nossa empresa, para que eu nunca jamais visse ou questionasse movimentações financeiras suspeitas. Criou inclusive perfis sociais falsos, extremamente elaborados e convincentes em redes sociais populares para se comunicar secretamente e romanticamente com as mulheres selecionadas sem que eu jamais descobrisse acidentalmente através de buscas casuais ou coincidências sociais. Nossa casa própria e querida estava correndo risco real e iminente de penhora judicial porque ele havia usado criminosa e irresponsavelmente o imóvel residencial como garantia bancária em 3 empréstimos bancários gigantescos e arriscados que eu desconhecia completamente a existência. Nossa empresa familiar próspera e bem-sucedida estava tecnicamente falida e comprometida porque ele havia contraído dívidas corporativas milionárias e impagáveis em nome da pessoa jurídica exclusivamente para sustentar luxuosamente seu estilo de vida duplo e irresponsável. Nossos filhos adolescentes poderiam ficar tragicamente sem o dinheiro necessário da educação superior universitária, porque ele havia sacado integral e irresponsavelmente a previdência privada familiar que mantínhamos religiosamente e orgulhosamente há exatos 12 anos trabalhosos. Deixa o like se você ficou com ódio revoltante e justiceiro desse marido absolutamente psicopata e criminoso. Porque o que vem agora sobre minha vingança estratégica e minha libertação definitiva vai te deixar ainda mais impressionada, satisfeita e esperançosa sobre o poder da justiça feminina. A esposa tradicionalmente dedicada, ingenuamente confiante e aparentemente submissa, tinha morrido definitiva e simbolicamente naquele exato momento traumático de descoberta devastadora.
Nos 4 meses estratégicos seguintes, enquanto ele continuava mentindo descaradamente e me traindo covardemente na minha cara inocente, uma versão completamente nova, determinada e poderosa de mim estava nascendo silenciosa e metodicamente como uma fênix renascendo das cinzas. Tomei a decisão firme, inabalável e definitiva de que ia destruir metodicamente e estrategicamente toda a vida construída dele, exatamente da mesma forma calculada e cruel como ele havia deliberada e sistematicamente destruído a minha vida sonhada durante anos. Mas sabia inteligentemente que precisava ser extremamente estratégica, cuidadosa e calculista em cada movimento. Não podia absolutamente agir por impulso emocional descontrolado ou vingança precipitada. Precisava desenvolver um plano perfeito, infalível e devastador que me garantisse a vitória completa, definitiva e inquestionável. Mas antes de executar qualquer tipo de vingança ou confronto direto, sabia conscientemente que precisava coletar meticulosamente provas absolutamente irrefutáveis e juridicamente válidas de todos os crimes graves que ele havia sistematicamente cometido contra mim e contra nossa família inocente. Precisava proteger legalmente e emocionalmente meus filhos queridos e garantir juridicamente e estrategicamente que eles ficassem definitivamente sob minha guarda materna exclusiva e protetora. Precisava recuperar inteligentemente até o último centavo honesto que ele havia criminosa e covardemente roubado da nossa família trabalhadora e próspera. E absolutamente tudo isso precisava ser executado silenciosa e secretamente, sem que ele suspeitasse de absolutamente nada relevante até o momento final e devastador do confronto definitivo e irreversível. Durante 4 longos e psicologicamente desafiadores meses consecutivos, fingi meticulosamente que não sabia de absolutamente nada comprometedor ou suspeito. Continuei sendo religiosamente a esposa aparentemente perfeita, carinhosa e submissa que ele ingenuamente achava que eu sempre seria. Acordava cedinho todos os dias, às 6 da manhã, para preparar cuidadosamente o café da manhã predileto dele, com pães frescos, frutas selecionadas e suco natural. Perguntava interessadamente sobre o trabalho e os projetos empresariais. Demonstrava preocupação genuína e carinhosa com suas frequentes viagens de negócio. Ele estava tão arrogantemente confiante na minha suposta ignorância e ingenuidade que nem sequer se esforçava minimamente para esconder suas traições descaradas ou comportamentos suspeitos. Instalei secretamente e tecnicamente um aplicativo spyware militar extremamente sofisticado no celular Samsung e notebook Dell dele, que me permitia monitorar absolutamente tudo em tempo real. Cada conversa íntima trocada, cada foto explícita enviada ou recebida, cada ligação telefônica realizada, cada localização GPS visitada, cada site acessado. Montei metodicamente um arquivo digital gigantesco e organizado com mais de 500 screenshots cronológicos de conversas comprometedoras e incriminadoras, mais de 200 fotos íntimas explícitas que ele trocava regularmente com as 5 amantes e todos os comprovantes bancários detalhados de transferências financeiras suspeitas e criminosas realizadas ao longo dos últimos 5 anos. Gravei secretamente dezenas de conversas telefônicas onde ele mentia descarada e elaboradamente para mim sobre onde estava fisicamente, com quem estava trabalhando, que projetos estava desenvolvendo. Instalei estrategicamente uma mini câmera de alta definição disfarçada na sala de estar da nossa casa, que registrou fielmente pelo menos 10 encontros sexuais explícitos dele com Patrícia, nossa vizinha hipócrita, enquanto eu estava conscienciosamente trabalhando na empresa. Cheguei ao ponto tecnológico de gravar secretamente ele, conversando romanticamente ao telefone com as amantes no quintal privativo de casa durante madrugadas, prometendo apaixonadamente deixar definitivamente a família para viver exclusivamente com elas num futuro próximo. Procurei estrategicamente e contratei a melhor advogada especialista em divórcio da cidade inteira, doutora Fernanda Ribeiro dos Santos, renomada especialista em casos complexos de infidelidade conjugal e desvio criminoso de patrimônio familiar.
Expliquei detalhadamente e confidencialmente toda a situação devastadora e ela me orientou juridicamente sobre como proceder legalmente para maximizar minha proteção e meus direitos. Contratei paralelamente também um contador forense especializado e experiente, Dr. Ricardo Mendes, para analisar meticulosamente e auditar todas as movimentações financeiras suspeitas e irregulares dos últimos 5 anos da nossa vida conjugal. Secretamente e cautelosamente, comecei a transferir pequenas quantias regulares de dinheiro da nossa conta poupança conjunta para uma conta pessoal individual que abri discretamente em outro banco renomado da cidade. Pequenas quantias semanais aparentemente inofensivas de 3.000 rohars a 5.500 rohars que ele jamais notaria ou questionaria por serem valores rotineiros de gastos domésticos. Em apenas 3 meses organizados e disciplinados, havia protegido estrategicamente 85.000 reais da minha herança materna que ainda restava vulnerável na conta conjunta. Abri paralelamente também uma conta poupança exclusiva e secreta para guardar integralmente meu salário mensal de 4.200 rohars, sem que ele tivesse qualquer acesso ou conhecimento. Criei metodicamente situações estratégicas e armadilhas psicológicas para flagrar ele mentindo descaradamente e se contradizendo. Ligava inocentemente durante suas supostas reuniões urgentes de trabalho para saber carinhosamente onde ele estava fisicamente e se estava tudo bem. Aparecia por acaso, sem avisar previamente na empresa, em horários específicos, que ele categoricamente dizia estar trabalhando intensamente lá. Fazia perguntas aparentemente casuais, mas extremamente específicas sobre clientes importantes e projetos empresariais que eu sabia documentadamente que eram mentiras elaboradas. Deixei ele se incriminar sozinho e se contradizer dezenas de vezes sem que jamais suspeitasse que eu estava coletando provas contra ele. Comecei sutilmente a questionar discretamente os gastos inexplicáveis da família durante conversas aparentemente rotineiras. Renato, meu amor, você se lembra de onde saiu esse dinheiro para o conserto do carro? Não me lembro de termos combinado isso. Por que nossa conta poupança está com saldo tão baixo ultimamente? Aconteceu algum imprevisto? Você lembra de ter autorizado essa transferência bancária aqui? Não reconheço o destinatário. Suas respostas consistentemente evasivas, nervosas e contraditórias só confirmavam progressivamente minhas suspeitas fundamentadas e me forneciam material psicológico adicional para usar estrategicamente contra ele no momento apropriado. Preparei cuidadosa e psicologicamente nossos filhos queridos para a tempestade emocional que estava por vir, sem traumatizá-los desnecessariamente ou envolvê-los prematuramente nos conflitos conjugais dos adultos. Conversei separadamente e delicadamente com Lucas e Sofia sobre a importância fundamental da honestidade absoluta nos relacionamentos humanos, sobre valores familiares tradicionais, sobre respeito mútuo entre parceiros. Comecei conscienciosamente a fortalecer meu vínculo emocional e minha presença materna com eles, planejando atividades especiais exclusivas, como viagens de final de semana, jantares em restaurantes que eles adoravam, sessões de cinema e teatro, sendo ainda mais presente, carinhosa e participativa em suas vidas acadêmicas e sociais. Documentei fotograficamente e textualmente tudo isso, pensando estrategicamente na futura disputa legal de guarda que inevitavelmente aconteceria. Reconectei emocionalmente e socialmente com minhas amigas antigas e queridas, que ele havia sistematicamente me afastado através de manipulação psicológica ao longo dos anos de casamento. Expliquei honestamente que estava passando por um período extremamente difícil e delicado no casamento e precisava urgentemente de apoio emocional, compreensão e amizade genuína. Elas me acolheram imediatamente de braços abertos e coração generoso. Me ajudaram tremendamente a recuperar minha autoestima destruída, minha confiança abalada e minha identidade individual perdida. Minha família consanguínea também me deu apoio total e incondicional quando compartilhei cuidadosamente parte da situação traumática,
sempre me lembrando do meu valor como pessoa e mulher independente. Durante esse período estratégico de 4 meses, percebi claramente que ele ficou cada vez mais desconfiado, nervoso e paranoico. Começou a me fazer perguntas estranhas e investigativas durante conversas aparentemente casuais. Marina, por que você está tão interessada nas contas da empresa ultimamente? Você nunca se preocupou com isso antes. Você não está agindo meio esquisita, não? Parece diferente, mais distante. Por que você está saindo mais com suas amigas? Antes, você preferia ficar em casa conosco. Percebi nitidamente através da sua linguagem corporal e expressões faciais que ele suspeitava que eu sabia de alguma coisa comprometedora, mas felizmente não imaginava nem remotamente a extensão completa e devastadora da minha descoberta detalhada. A tensão psicológica em casa estava crescendo perigosa e visivelmente a cada dia que passava. Ele começou a chegar significativamente mais tarde do trabalho sem justificativas convincentes, a viajar com frequência muito maior e por períodos mais prolongados. Reduziu drasticamente as demonstrações públicas de carinho e afeto e começou a me tratar com ainda mais desprezo e desrespeito do que o habitual. Era psicologicamente como se estivesse me testando constantemente para descobrir até onde eu aguentaria sem reagir ou questionar. Se você quer ver esse marido psicopata se dando mal e pagando caro por todos os crimes, compartilha este vídeo para que mais mulheres vejam que vingança é possível. O momento decisivo e definitivo chegou numa sexta-feira ensolarada de julho de 2023. Ele me informou calmamente que iria viajar no final de semana para um importante congresso empresarial em São Paulo, com apresentações e networking essenciais para a nossa empresa. Eu sabia perfeitamente, através do aplicativo Spyware, que monitorava todos os movimentos dele, que, na verdade, ele havia cuidadosamente marcado um final de semana romântico luxuoso com Carla numa pousada 5 estrelas em Campos do Jordão, com spa, massagens e jantares à luz de velas. Decidi instantaneamente que seria a oportunidade perfeita e definitiva para o confronto final devastador que eu havia planejado meticulosamente durante meses. Liguei estrategicamente para a pousada romântica em Campos do Jordão, fingindo ser uma assistente, e confirmei diplomaticamente que havia uma reserva confirmada no nome completo dele para 2 hóspedes adultos com café da manhã na cama incluído. Liguei em seguida para o hotel empresarial, onde ele categoricamente disse que ficaria hospedado em São Paulo para o congresso, e confirmei que não havia reserva alguma registrada em seu nome. Tinha finalmente a prova definitiva e irrefutável da mentira elaborada. Chegou a hora histórica de acabar definitivamente com aquela farsa humilhante de casamento de uma vez por todas. Durante aquele final de semana fatídico, enquanto ele estava romanticamente com a amante gastando nosso dinheiro suado, finalizei todos os preparativos legais para o confronto devastador. Organizei cronologicamente todas as provas coletadas. Imprimi todos os documentos relevantes. Preparei as gravações mais comprometedoras. Contactei todas as pessoas que precisavam estar presentes no momento da revelação. Era chegado o momento de mostrar para aquele homem que havia subestimado completamente quem era a mulher com quem ele estava casado há 22 anos. Na manhã histórica de segunda-feira, 31 de julho de 2023, quando Renato voltou aparentemente descontraído da sua elaborada falsa viagem de trabalho, eu estava estrategicamente esperando ele na sala de estar com uma impressora portátil HP conectada, um notebook Dell aberto e ligado e 3 caixas organizadoras cheias de documentos comprometedores metodicamente separados e etiquetados. Chamei ele calmamente para uma conversa extremamente importante sobre nosso futuro financeiro familiar. Ele entrou descontraidamente na sala, ainda mentindo descaradamente sobre como havia sido extraordinariamente produtivo o Congresso Empresarial de São Paulo e quantos contatos valiosos havia estabelecido para nossa empresa. Coloquei todas as provas incriminadoras na mesa de centro metodicamente, como uma apresentação empresarial profissional.
Primeiro, organizei cronologicamente os 127 prints das conversas íntimas explícitas com as 5 amantes diferentes, cada uma em uma pasta colorida diferente. Depois, espalhei cuidadosamente os comprovantes bancários detalhados das transferências criminosas, organizados por valor e destinatário. Em seguida, posicionei estrategicamente as fotos comprometedoras dos encontros sexuais na nossa própria casa, ampliadas em alta resolução. Por último, preparei o notebook com as gravações de áudio mais devastadoras, onde ele mentia descaradamente para mim e prometia amor eterno para outras mulheres. A expressão facial de pânico absoluto quando ele viu o primeiro print da conversa com Patrícia foi absolutamente inesquecível e cinematográfica. O sangue literalmente sumiu completamente do rosto dele, deixando-o pálido como papel. As mãos começaram a tremer visivelmente e descontroladamente. Ele tentou desesperadamente pegar o celular do bolso, provavelmente para deletar emergencialmente evidências comprometedoras. Mas eu calmamente informei que já tinha tudo salvo em vários dispositivos diferentes e nuvens de armazenamento. Marina, meu amor, eu posso explicar absolutamente tudo isso, gaguejou nervosamente. Não é nada do que você está pensando ou imaginando. Tentou negar pateticamente o inegável durante quase 1 hora inteira de desespero crescente. Disse inventivamente que as conversas explícitas eram de um amigo próximo que estava usando o celular dele para se comunicar, que as transferências bancárias milionárias eram investimentos secretos que ele estava fazendo estrategicamente para nossa família, sem me contar para ser uma surpresa, que as fotos íntimas haviam sido digitalmente manipuladas por hackers ou inimigos empresariais. Cada mentira patética que saía desesperadamente da boca dele me dava ainda mais certeza absoluta de que estava tomando a decisão moralmente correta da minha vida. Toquei então estrategicamente a gravação de áudio mais comprometedora e devastadora. Uma conversa telefônica de 2 semanas antes, gravada no quintal, onde ele dizia romanticamente para Carla que ia definitivamente se separar de mim porque não aguentava mais essa vida de casado sufocante, e que ela era o verdadeiro amor da vida dele. A gravação durava exatos 8 minutos de declarações apaixonadas e ele não conseguiu contestar uma única palavra sequer do que estava ouvindo. Mostrei metodicamente a ele o relatório técnico do contador forense Dr. Ricardo Mendes, detalhando precisamente como exatos R$ 485.750 haviam sido sistematicamente e criminosamente desviados da nossa conta poupança conjunta nos últimos 5 anos consecutivos. Mostrei os contratos de empréstimos bancários fraudulentos que ele havia contraído, usando criminosamente meu nome e CPF. Mostrei as 4 contas bancárias secretas que ele mantinha em bancos diferentes. Sua reação foi de desespero total e pânico incontrolável. Expliquei calmamente, com a serenidade de uma executiva apresentando relatórios, que já havia oficialmente entrado com o pedido judicial de divórcio litigioso na sexta-feira anterior através da doutora Fernanda Ribeiro, que já havia formalmente denunciado todas as fraudes bancárias para a Receita Federal com documentação completa, que já havia preventivamente cancelado todos os cartões de crédito conjuntos e bloqueado acessos, que já havia legalmente transferido a propriedade integral da empresa para meu nome exclusivo através de escrituras, que já havia conseguido judicialmente o bloqueamento de todas as contas bancárias pessoais dele. Nesse momento crítico, ele perdeu completamente a compostura e o controle emocional. Começou a gritar desesperadamente que eu não tinha nenhum direito legal de fazer isso unilateralmente, que a casa era patrimônio dele também por direito conjugal, que os filhos iam automaticamente ficar com ele por ser o pai, que eu era uma louca psicótica descontrolada que estava irresponsavelmente destruindo nossa família. Foi exatamente nessa hora teatral que as pessoas que eu havia estrategicamente chamado começaram a chegar pontualmente na nossa casa. Primeiro chegou o síndico do prédio, seu Antônio Ferreira,
portando oficialmente a notificação por escrito de que Renato estava terminantemente proibido de trazer mulheres estranhas para casa durante minha ausência, sob pena de multa condominial. Depois chegou Dona Rosa Silva, a mãe dele de 68 anos, que eu havia ligado pessoalmente para contar detalhadamente sobre todas as traições do filho que ela havia criado. Em seguida, chegou pontualmente o doutor Márcio Oliveira, diretor da empresa terceirizada onde Renato trabalhava como consultor, para comunicar oficialmente a demissão por justa causa devido ao escândalo moral que estava prejudicando a reputação corporativa. Por último, chegaram os 2 investigadores federais da Receita Federal que eu havia contactado para fazer a notificação formal e oficial da abertura de inquérito criminal contra ele por sonegação fiscal e fraude bancária sistemática. Quando ele viu os 2 homens sérios de terno preto portando a documentação oficial com carimbos e protocolos, desmontou completamente psicologicamente. Começou a chorar desesperadamente como uma criança e implorar perdão de joelhos. A vizinha hipócrita Patrícia, que era uma das amantes principais e mais ativas, foi simultaneamente confrontada pelo próprio marido engenheiro Carlos no corredor do prédio. Eu havia estrategicamente enviado para ele por WhatsApp todas as conversas explícitas e fotos íntimas que ela trocava regularmente com Renato. O escândalo no prédio foi imenso e comentado por semanas. O marido traído dela pediu separação judicial no mesmo dia, e ela teve que se mudar envergonhadamente do prédio por causa da humilhação social. Consegui recuperar integralmente os R$ 485.750 através da ação judicial de restituição patrimonial, com correção monetária e juros. A casa própria ficou comigo devido à comprovação jurídica de que ele havia criminosamente usado recursos do patrimônio familiar para sustentar as amantes. A guarda integral dos filhos foi concedida para mim automaticamente quando Lucas e Sofia souberam de tudo através de mim e conscientemente escolheram ficar definitivamente comigo. Renato ficou apenas com direito a visitas supervisionadas quinzenais. Contei transparentemente para todos nossos amigos em comum exatamente o que havia acontecido durante todos esses anos. Enviei as provas documentais para quem duvidou ou questionou minha versão. A reputação profissional dele foi completamente destruída na cidade. Nenhuma empresa respeitável quis contratá-lo depois do escândalo público. Juliana, uma das amantes que trabalhava como secretária, foi demitida sumariamente da empresa onde trabalhava. Carla descobriu que não era a única e terminou tudo por mensagem de texto. Nossos filhos queridos, Lucas e Sofia, entenderam perfeitamente e maduramente quem realmente era o pai que eles tinham idealizado. Ficaram inicialmente revoltados com as mentiras sistemáticas e escolheram conscientemente cortar contato com ele por alguns meses para processar emocionalmente a situação. Hoje mantêm um relacionamento cordial, mas significativamente distante. Eles me respeitam profundamente por ter tido coragem de me defender e proteger nossa família. Voltei a trabalhar intensamente full-time na nossa empresa, que agora é 100% minha propriedade legal. O faturamento aumentou impressionantes 40% no primeiro ano sem ele, porque eu pude focar completamente no que realmente importava: atender excelentemente os clientes ao invés de sustentar financeiramente amantes. Reconstruí completamente minha autoestima destruída e minha autoconfiança perdida. Aprendi definitivamente que mulher tem que ser completamente independente financeira e emocionalmente. Nunca mais vou abrir mão da minha autonomia por nenhum homem. Nunca mais vou confiar cegamente em alguém sem verificar. Nunca mais vou aceitar ser desrespeitada ou psicologicamente diminuída. Se você está num relacionamento tóxico e destrutivo, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras de libertação feminina. Hoje, 2 anos depois desse confronto libertador, sou completamente livre, genuinamente feliz e financeiramente próspera. Renato virou apenas uma lembrança ruim que me ensinou dolorosamente o que eu nunca mais quero viver.
Estou namorando um homem maravilhoso e respeitoso que me valoriza genuinamente como mulher e parceira. Meus filhos estão orgulhosos da mãe forte e independente que eles têm. E quanto ao meu ex-marido psicopata? Bem, soube através de conhecidos mútuos que está morando de favor na casa da mãe idosa e trabalhando como motorista de aplicativo para tentar pagar as dívidas que contraiu irresponsavelmente. Às vezes, a justiça divina tarda, mas definitivamente não falha. Minha nova vida começou oficialmente no dia em que assinei os papéis do divórcio. Senti como se estivesse nascendo novamente aos 45 anos. A sensação de liberdade era indescritível. Poder tomar decisões sem ter que justificar para ninguém. Gastar meu dinheiro como quisesse, sair com quem quisesse, na hora que quisesse. Era como se tivesse saído de uma prisão psicológica que nem sabia que estava vivendo. Nos primeiros meses após o divórcio, fiz terapia com a psicóloga doutora Ana Paula para processar todo o trauma que havia vivido. Ela me ajudou a entender que eu havia sido vítima de violência psicológica sistemática e que minha reação foi não apenas justificada, mas necessária para minha sobrevivência emocional. Hoje recomendo terapia para qualquer mulher que esteja saindo de um relacionamento tóxico. Profissionalmente, minha empresa cresceu de forma exponencial. Sem Renato sabotando nosso trabalho para sustentar as amantes, consegui focar completamente na qualidade do serviço. Contratei 3 funcionários novos, implementei novos processos e nosso faturamento mensal subiu de R$80 mil para R$140 mil em apenas 18 meses. Hoje sou reconhecida como uma das melhores consultoras empresariais da região. Fisicamente também me transformei completamente. Comecei a frequentar academia, fiz procedimentos estéticos que sempre quis fazer, mas ele criticava. Mudei meu corte de cabelo, renovei meu guarda-roupa. Me sinto mais bonita e confiante do que nunca. Quando encontro conhecidos na rua, todos comentam como estou bem, radiante, renovada. Meus filhos, que inicialmente ficaram confusos com toda a situação, hoje me agradecem por ter tido coragem de sair daquela relação tóxica. Lucas, que agora tem 18 anos, me disse recentemente: "Mãe, você nos ensinou que não devemos aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo de família." Sofia, com 16 anos, se tornou uma jovem extremamente independente e confiante. O relacionamento com Marcos, meu atual namorado, é completamente diferente de tudo que vivi antes. Ele me trata com respeito, admiração e carinho genuíno. Não tenta me controlar, não critica minhas decisões, não me faz sentir inferior. É assim que um relacionamento saudável deve ser. Se você nunca viveu isso, não aceite menos. Para todas as mulheres que estão me assistindo e se identificaram com minha história, vocês merecem ser amadas, respeitadas e valorizadas. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher sua própria felicidade. Nunca é tarde para mostrar sua força. Eu tinha 45 anos quando decidi mudar minha vida, e foi a melhor decisão que já tomei. Se minha história te inspirou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo contando sua experiência. Compartilha este vídeo com alguma amiga que pode estar precisando ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias de superação feminina. Juntas somos mais fortes.